É com muita alegria, então, que nós nos encontramos, que nós reconhecemos o que é fundamental para esse momento das nossas vidas, para todos os momentos das nossas vidas. Estabelecer boas conexões a partir de bons pensamentos e bons sentimentos é a nossa tarefa mais urgente. Porém, não tem sido esse o foco das religiões, das práticas espirituais. Desde que o homem é homem, desde que o ser é ser, desde que existe ser humano na Terra, nós trazemos em nós uma convicção profunda da existência de um plano mais alto, de uma força superior a nós mesmos. A partir do momento que reconhecemos isso, e reconhecemos isso desde sempre, começamos a criar mecanismos de relação com isso que nós chamamos hoje de Deus. Já foram deuses, já foi o alto, já foi a luz, já foi o universo, a fonte criadora. Realmente o nome que nós dermos, Alá, Jeová, Oxalá, o nome que nós dermos realmente não importa. Importa como estarmos bem, como estarmos conectados, como voltarmos à casa do Pai. As nossas práticas vêm sendo ao longo dos tempos, desde o tempo em que a religiosidade era baseada em sacrifícios de plantas, animais e seres humanos, como os sacerdotes eram homens, as ofertas de seres humanos eram de crianças e mulheres. Desde então, nós temos dois objetivos básicos na nossa relação com Deus, dois assuntos, digamos assim. Quando nós nos voltamos a Deus, nós nos voltamos ou para angariar graças, benefícios, favores, ou para nos afastar de desgraças, dores, adversidades. É verdade que nos primeiros tempos, a religiosidade era centrada nos sacrifícios. Depois disso, foi migrando para ritos, práticas, oração. Mas a verdade é que esses temas vêm se colocando constantes, vem sendo a base da nossa relação com Deus. Atrair graças, afastar desgraças. É para isso que a gente faz orações, faz oferendas, faz ritos, se filia até uma religião. Basicamente, esse é o norte da nossa relação com Deus. Hoje, lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas, no item 18, nós vemos uma oração com um foco diferente. Nem atrair graças, nem afastar desgraças. É oração para pedir a correção de um defeito. É muito diferente e muito interessante nós pensarmos nisso. Porque essa maneira de ver a vida, essa maneira de buscar
o que para nós é bom, o que para nós é ruim, como se o nosso ego mais superficial devesse ser a régua que mede todos os fatos, que direciona todas as nossas relações, inclusive a relação com Deus. Ao invés de colocarmos-nos como a palmatória do mundo, a referência de tudo no nosso eu superficial, no nosso ego, no nosso homem velho, nós podemos e precisamos adotar como foco das nossas orações, da nossa relação com o alto, com o nosso anjo de guarda, com nossos espíritos protetores, espíritos familiares, com os missionários de Deus, com Jesus, Maria, nossos anjos, nossos santos. Não interessa muito o nome que a gente dá para o alto e para a luz, tudo tem o mesmo sentido. Lá eles não se separam como nós tanto nos acostumamos a nos separar. Não interessa o nome que nós demos, essa mudança de foco é fundamental, porque tudo o que acontece na nossa vida, quer nós classifiquemos como a nosso favor ou contra, graça ou desgraça, bom ou ruim, vem como uma única finalidade. Como nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus, como não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus, como todos os fios de nossas cabeças estão contados, como disse Jesus, e como Deus é perfeitamente bom, justo e todo-poderoso, tudo que acontece à nossa volta só pode ter um objetivo: a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação, a nossa elevação. Então, quando nós adquirimos a lucidez de orar para superar os defeitos, para corrigir nossas falhas, nossos erros, nossos padrões equivocados, nossas crenças equivocadas, nós vamos no foco. Nós encontramos o centro, a razão por que viver. Ao invés de brigar contra remédios amargos, ao invés de pedir apenas o que é doce para as nossas vidas, só a maturidade faz com que nós aceitemos os remédios amargos e mesmo as cirurgias dolorosas. E nós aceitamos remédios amargos e cirurgia dolorosa porque nós confiamos nos médicos. Na nossa comparação, nós também precisamos aceitar os remédios dolorosos e as cirurgias impactantes que a vida nos traz, como consequência da confiança em Deus. Saibamos, desenvolvamos, deixemos crescer dentro de nós a certeza de que tudo que acontece à nossa volta, mesmo o aparentemente mais adverso, mais tenebroso, mais ruim, é na verdade bem, é bom, é visto em profundidade, é o que nós mais precisamos nesse momento das nossas vidas. Ao invés de jogar energia fora, ao invés de jogar tempo fora, ao invés de sujar e corromper a nossa relação com Deus, buscando a nós como o centro do que determinamos como graça e desgraça, nós hoje somos convidados a reconhecer estarmos num hospital perfeito. Nos reconhecemos estar numa escola perfeita,
onde tudo é didático, tudo é pedagógico, num hospital onde tudo é terapêutico, e da melhor terapia e da melhor didática do universo. Com essa certeza, nós, ao invés de gastarmos energias, corrompermos nossa relação com o alto, buscando o que nós entendemos por bem ou por necessário, nós passamos a buscar a nossa melhoria, reconhecer os nossos lados insuficientes, nossos lados que precisam de um investimento, e com essa noção, com essa visão clara, a gente abre a possibilidade de viver a favor da vida, remar a favor da correnteza, velejar a favor do vento, e não contra o vento, contra a correnteza, contra a vida como nós temos ido até agora. Pensem, meus amigos, como isso pode ser transformador para as nossas vidas. Não é? Que nós, hoje, com Kardec, nos voltemos a essa lucidez. Já que estamos numa escola ou num hospital que tem como único objetivo a nossa melhoria, localizemos os nossos pontos fracos e peçamos ajuda a Deus pela nossa melhoria. Eu sugiro, inclusive, que cada um de nós pense agora num ponto fraco, num ponto desarmonioso e desarmonizante, que nos tem feito sofrer e que tem levado sofrimento aos que estão à nossa volta. Pense num ponto que você precisa muito investir. Localize esse tema para que esse nosso exercício favoreça muito essa transformação interior. E ao mesmo tempo que fazemos isso em nós, façamos isso no mundo todo, inundando toda a humanidade, de todas as raças, de todos os países, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades ou ideologias, a também procurarem o seu ponto desarmônico para harmonizá-lo. Quem não tem defeito não tem solução. A cura de um doente qualquer, de um vício qualquer, o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é reconhecer o seu problema. Então, reconheça, meu amigo, minha amiga, reconheça um ponto que você acha fundamental trabalhar nesse momento da sua vida. E vamos agora fazer esse tratamento com Allan Kardec, na prece para pedir a correção de um defeito, item 18 e seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Prece. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado se não me esforçar por resistir a ela. No momento em que eu reconheço que uma coisa é má, especialmente em mim, sou culpado se não me esforçar por resistir a ela. Preservai-me do orgulho, que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Olha que coisa interessante.
Nosso ponto de conexão com os maus espíritos, com as influências negativas, são exatamente os nossos defeitos. Mas muito especialmente aqueles defeitos que nós não temos consciência deles, que nós buscamos disfarçar ou fugir. Por isso é tão importante essa autoconsciência de fazer o nosso diagnóstico para, a partir dele, como todos os processos terapêuticos, começar a nossa cura. Só se cura quem possui um diagnóstico, quem admite um problema, não é? Preservar-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Muito importante isso, não é? Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a um certo defeito. E se não resisto a esse arrastamento, a essa tendência, a essa crença, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. É terrível esse hábito de acomodação, essa coisa que nos faz falar, eu sou assim, nos definir a todo momento a partir dos nossos defeitos. Nós não somos nenhum defeito. Assim como os médicos não deveriam falar que tem um paciente CA ou TB ao se referir a um paciente que possui um câncer, que possui uma tuberculose, não deveria se referir assim, porque os pacientes não são as doenças. Ninguém é um câncer ou uma tuberculose. Nós apenas estamos. Então, jamais se refira a você mesmo como sendo uma pessoa invejosa, sendo uma pessoa hipócrita, sendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa. Nós não somos, nós estamos nessas condições e em outras. No momento em que eu não me identifico com os meus erros, com as minhas tendências, com as minhas crenças, com os meus problemas, eu adquiro a distância necessária para bem analisá-los e para tratar deles. No momento em que eu sou isso, eu torno impossível o tratamento. Então, é fundamental preservar-se do orgulho e preservar-se da tendência, do hábito que nós contraímos de ceder aos nossos defeitos, apesar de saber deles. Não me criastes, meu Pai, culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito da minha liberdade, do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Nós podemos mudar de caminho. E fazemos isso apenas quando adquirimos a lucidez dos nossos problemas, das nossas crenças, dos nossos defeitos. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências, das minhas vidas passadas. E só ficou esse resto porque nós adiamos, nós não demos a atenção necessária para eles e estamos precisando dar agora. Assim como precisaremos dar também no futuro, se não tivermos uma boa atenção às nossas crenças, aos nossos defeitos, agora, nesse momento.
Os meus defeitos são o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Nós podemos nos libertar dos problemas que nós estamos e não somos, com boa vontade e ajuda dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida essa encarnação para mim, e que quando a Deus aprouver de me retirar dessa vida, que eu saia dela melhor do que entrei. Que grande objetivo de vida! Que grande objetivo de dia, de semana, de mês, de ano! Todos estão querendo saber se agora, nesse final do ano, se o próximo ano vai ser favorável, se vai ser feliz, se vai ser mais leve. Quando, na verdade, a única questão é saber se nesse ano eu vou ter melhor boa vontade, mais lucidez para investir na minha melhoria interior, que é a grande decisão que nós precisamos tomar para ter um feliz ano. Feliz ano não é aquele que não tem problemas. Feliz ano não é aquele em que a gente ganha muito dinheiro. Feliz ano não é aquele que os nossos desejos são atendidos. Feliz ano é aquele que nós usamos para uma profunda transformação interior, para rever nossas crenças, ultrapassar o que a gente até agora tem dado como verdade e que não era. Abrir-nos às transformações, aos remédios e às lições que a vida nos traz a cada momento. Que assim seja, para a noite de hoje já começar, para o dia de amanhã, para continuar a nossa transformação, para essa semana, para esse mês, para esse ano, para sempre. Que nós, para sempre, deixemos de brigar com a vida, deixemos de buscar o que nos favorece e fugir do que achamos que nos desfavorece, porque tudo no universo é feito a nosso benefício, para o nosso bem. Mas esse bem, esse benefício só acontecerá quando nós, lucidamente, corajosamente, abertos e inundados de boa vontade, nos abrirmos ao presente e ao agora, nas suas lições suaves e duras, nos seus remédios amargos e doces. Porque temos a certeza, temos a confiança no Mestre dos Mestres, no Médico dos Médicos. E temos a certeza de que a ação pedagógica e curativa de Deus, de Jesus e seus auxiliares só precisa, e como precisa, da nossa confiança. Tenhamos na nossa tela mental Jesus à nossa frente, proclamando: a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, para vocês e para mim.
Que o mundo todo seja inundado dessa lucidez, dessa coragem, dessa boa vontade, urgentes para nós desfocarmos a vida das aparentes graças e desgraças, dos aparentes males e bens, para buscarmos apenas a melhoria interior, o nosso aperfeiçoamento profundo, a superação dos nossos defeitos. Graças a Deus, que assim seja para toda a humanidade, para vocês, meus amigos em especial, para mim também e para todos os amigos espirituais que nos assistem nesse processo. Um grande abraço, mais uma vez muito feliz por aprendermos e nos curarmos juntos. Grande abraço e até amanhã.